Capítulo 165 Planos de viagem. Autor: Mingyu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. Neste momento, Zhao Hai tinha terra insuficiente dentro do espaço. Ele agora tinha árvores de frutas do óleo, arroz de bambu, milho e rabanetes plantados em todo o espaço, o que fez com que ele não pudesse mais plantar outros tipos de plantações. Zhao Hai também observou que a melhoria de solo dentro das terras negras era muito boa. Ele poderia plantar árvores de frutas do óleo nas terras negras, o que poderia ajudar a liberar o uso da terra dentro do espaço. Zhao Hai observou a melhoria do solo dentro das terras negras ao usar o solo espacial. Ele viu que o solo nas terras negras não melhoraria muito apenas misturando-o com o solo espacial. Assim, ele concluiu que usar a água espacial para melhorar a qualidade do solo era a melhor maneira de fazê-lo. Ele também temia que o uso do solo espacial acabaria por levar a um desgaste do solo dentro do espaço, o que levaria à sua morte. Ele havia observado que a água espacial era retirada das fontes. Havia um grande número dessas fontes, com tanta água jorrando que aparentemente não ia secar. Na verdade, Zhao Hai havia adivinhado que o solo espacial também poderia ser rejuvenescido e que a Terra espacial não teria qualquer problema com o desgaste. No entanto, em seu coração, Zhao Hai decidiu que usar a água espacial seria o melhor. Zhao Hai estava muito ocupado nos dias de hoje enquanto melhorava o solo das terras negras e enquanto fazia coisas dentro do espaço. Isso lhe dava uma quantidade substancial de trabalho a cada dia. O principal era que Zhao Hai estava esperando Baf sair do pântano do cadáver apodrecido. Se ele ver que Baf foi ferido, então ele não seria educado. Na verdade, a razão para Zhao Hai lidar com Baf não foi apenas devido à vingança. Ele também queria aprender mais informações sobre o pântano do cadáver apodrecido, já que a equipe de Zhao Zui era lenta demais para explorá-lo. Eles precisavam de muito mais tempo para fazê-lo corretamente. Além disso, havia muitos bestas mágicas e mortos-vivos que tinham seus próprios territórios. Zhao Zui podia explorar livremente algumas áreas, já que eram mortos-vivos, mas precisariam passar cuidadosamente pelos territórios das bestas mágicas e outros mortos-vivos. Caso contrário, eles seriam atacados por eles. Com tal situação, eles só poderiam avançar lentamente. Baf era diferente, pois ele era um especialista do 9º nível. Ele poderia voar e evitar os ataques da maioria das bestas mágicas e mortos-vivos, o que lhe permitiu ir mais fundo no pântano do cadáver apodrecido. Se ele foi ferido ao sair do pântano do cadáver apodrecido, então Zhao Hai iria destruí-lo imediatamente e transformá-lo em um morto-vivo. Então ele poderia perguntar diretamente a Baf a situação dentro do pântano do cadáver apodrecido. Esta informação lhe permitiria lidar melhor com os tumultos recorrentes das bestas mágicas. Zhao Hai não estava muito preocupado com o clã Purcell, especialmente agora que Eva era o único responsável. Eva não tinha nenhuma malícia em relação a eles e não enviaria ninguém para lidar com eles. Zhao Hai só se preocupou com a ameaça do pântano do cadáver apodrecido, e na verdade, esta era atualmente a maior preocupação de Zhao Hai. Ele não queria viver nas terras negras por toda a sua vida. No entanto, se a ameaça do pântano do cadáver apodrecido não fosse resolvida, então ele não se sentiria à vontade. Uma vez que este assunto fosse resolvido, só então ele poderia se contentar e viajar com prazer por todo o continente. Ele queria ver esse mundo único. Embora Zhao Hai fosse um otaku em sua vida anterior, seu sonho era na verdade, um dia, ser capaz de viajar pelo mundo todo. No entanto, ele realmente não tinha o dinheiro para fazê-lo naquela época. Viajar pelo mundo custaria muito. Zhao Hai não podia se dar ao luxo de fazer isso, então ele só podia ficar em casa. Era diferente dentro do continente Ark, pois ele tinha o espaço e um grande território. Contanto que ele os administrasse corretamente, então ele poderia viajar com prazer pelo mundo. Além disso, desde que ele tinha o espaço, ele poderia viajar de volta ao seu território todos os dias, então ele não estava preocupado em tudo. Infelizmente, agora não era hora de fazê-lo. Ele deve primeiro resolver a ameaça do pântano do cadáver apodrecido. Green também não se opunha à ideia de viajar por prazer já que no continente, não importando quais dos clãs respeitados, eles sempre permitiriam que seus juniores saíssem de uma certa idade para serem informados e ganharem experiência sobre o mundo. Zhao Hai deveria ir também,
mas a hora não estava certa. Os juniores dos aristocratas teriam mais conhecimento para suas viagens ao sair. Não aumentaria apenas sua compreensão e experiência, mas também poderiam encontrar vários bons amigos. Junto com esses amigos, eles poderiam explorar o continente e entender os perigos dentro dele. Era de conhecimento comum que, se os clãs não deixassem seus juniores saírem, esses jovens nunca cresceriam. Green também queria resolver rapidamente a ameaça do pântano do cadáver apodrecido. No entanto, ele também sabia que esse problema não era fácil de resolver. Se fosse fácil fazê-lo, o pântano do cadáver apodrecido não receberia o título de uma das 5 áreas proibidas. No continente, ninguém mais foi às Terras Negras para observar, mesmo aqueles dos grandes clãs. Este assunto não era conhecido por Zhao Hai. A razão foi porque o clã Purcell havia enviado um especialista do 9º nível para as Terras Negras, a fim de persegui-los e não tinha conseguido. O que os deixou surpresos foi o fato de que Baf disse que Zhao Hai absolutamente não estava nas Terras Negras, nem mesmo na Fortaleza da Montanha de Ferro. As pessoas acreditavam nas palavras que os especialistas do 9º nível diziam e pensavam que o clã Buda haviam se mudado secretamente da Fortaleza da Montanha de Ferro. Embora o novo rei tivesse ordenado ao clã Buda que não deixasse as Terras Negras, todos sabiam que, se o clã Buda permanecesse lá, eles só encontrariam a morte. Portanto, sair secretamente daquele lugar era compreensível. Além disso, as Terras Negras sempre haviam encontrado ataques de bestas mágicas no passado, mas Green fora visto estando seguro e ileso. Só poderia ser explicado que eles não têm vivido nas Terras Negras. Além disso, todo mundo achava que Zhao Hai não havia deixado o Ducado de Purcell desde que o clã Purcell enviou um 9º nível para revistar as Terras Negras e não havia encontrado ninguém. Além disso, havia a Fortaleza Montenegro, onde uma mistura de pessoas boas e más permaneceu. Geralmente, as pessoas pensavam que Zhao Hai se escondia nas áreas próximas das Terras Negras, o que as fez perder o interesse de procurar nas Terras Negras para encontrar o clã Buda. Além disso, temiam que eles pudessem acidentalmente encontrar um motim de bestas mágicas enquanto procuravam, o que os fariam chorar em vão. Aqueles grandes aristocratas sentiram-se bastante aliviados. Baf, desta vez, era um especialista do 9º nível que havia sido usado para se livrar de um especialista do 8º nível. Aquele cultivador do 8º nível seria lentamente enfraquecido, então ele não seria um assunto difícil. Baf pessoalmente reconheceu esse ponto. Em outras palavras, atualmente o clã Buda só teria um mago do 8º nível para assumir o comando pessoal. Isso significava que eles não seriam capazes de produzir qualquer coisa que pudesse se tornar uma ameaça para eles. Os grandes aristocratas nem pensariam no que 3 formigas poderiam fazer com eles. Assim, ninguém os procuraria, e o clã Buda poderia ser considerado esquecido. O único que não pôde esquecer o clã Buda foi Eva. Eva mandou alguém procurar pistas do clã Buda dentro da Fortaleza Montenegro. Infelizmente, ele falhou e não conseguiu encontrar nada. Finalmente, ele desistiu. Eles não tinham pensado em mandar pessoas para as Terras Negras para procurar lá. Zhao Hai, por outro lado, colocou os mortos-vivos ao redor do perímetro para bloquear qualquer intruso. Mesmo um especialista do 8º nível não seria capaz de se defender contra um grande número de guerreiros mortos-vivos do 7º nível. Além disso, como os grandes aristocratas decidiram não checar as Terras Negras, também não haveria especialistas do 9º nível indo lá para checar. Esta situação realmente beneficiou Zhao Hai. Ele estava ocupado se preparando para lidar com Baf, que ainda estava explorando o pântano do cadáver apodrecido. Se alguma vez chegasse à Fortaleza da Montanha de Ferro, seria catastrófico. No 15 graus do 10º mês, Laura chegou na Montanha de Pedra. Zhao Hai, que estava ocupado na Fortaleza da Montanha de Ferro, rapidamente correu para a mansão da Pedra Azul. No momento em que os mortos-vivos haviam recebido Laura na montanha, Zhao Hai já estava na sala esperando por ela. Green, Merin e Meg também apareceram e ficaram curiosos para saber por que Laura havia visitado, já que parecia não haver nenhum problema com a cooperação atual. Hoje em dia, Laura tinha trazido cerca de 10.000 moedas de ouro de renda para Zhao Hai, o que foi uma ajuda muito grande para ele. Green deu as boas-vindas a Laura na sala de estar. Zhao Hai então disse com um sorriso: Senhorita Laura, eu realmente sinto muito pelo bem-vindo morno. É que eu tenho lidado com alguns assuntos ultimamente.
Laura sorriu e respondeu: o Sr. Zalhai é gentil e educado demais. Laura só saiu do hábito, e eu fui presunçosa. Zalhai sorriu: a senhorita Laura é muito educada. Por favor, sente-se. Laura também não tinha conseguido visitar a Montanha de Pedra ultimamente, pois estava bastante ocupada com as questões das novas filiais sendo abertas. Haviam muitos problemas que precisavam ser abordados. Depois que Laura sentou-se, Meg serviu chá a eles, depois ficou ao lado de Zalhai e olhou para Laura e Nia. Laura não pôde evitar, mas também olhou para Meg e descobriu que Meg estava olhando para ela. Ela realmente sentiu que havia uma sugestão de hostilidade vindo dela. Laura não conseguiu deixar de sorrir amargamente em segredo enquanto fingiu beber o chá. Zalhai não prestou atenção a esses assuntos enquanto bebia da xícara de chá e perguntou: eu me pergunto o que a senhorita Laura quer falar dessa vez. Laura largou a xícara de chá e respondeu com um sorriso: senhor, lembra-se de que você me pediu para procurar sementes de diferentes plantas mágicas. Eu encontrei vários tipos e hoje, eu vim especificamente para entregá-las para você. Depois de bater palmas, Sérgio entrou na sala e trouxe vários sacos pequenos que colocou na mesa de centro de Zalhai. Zalhai não esperava que Laura viesse por este assunto. Para ele, esta foi definitivamente uma boa notícia, uma vez que o espaço não conseguiu subir de nível por um bom tempo. Enquanto o nível subisse para 11, ele seria capaz de abrir ainda mais terra. Mas se ele não pudesse elevar o nível atual para 11, então ele estaria ansioso. Zalhai olhou para os pequenos sacos na mesa e os abriu impacientemente. Havia 5 sacos na mesa. Cada pequeno saco de pano tinha cerca de meio quilo de sementes dentro dele. Zalhai abriu todos os 5 sacos de pano e olhou cuidadosamente para a quantidade de sementes de qualidade. Ele viu que essas sementes não pareciam nada de especial, e Zalhai não encontrou nenhuma semente especial dentro dos 5 sacos. Laura olhou para a expressão de Zalhai, sorriu levemente e explicou: senhor, esses 5 sacos contêm sementes de batata, pimentão, rabanete vermelho, azeitonas e alface verde. Zalhai assentiu e colocou os 5 sacos de volta. Ele virou a cabeça para Laura, sorriu e disse: deixei a senhorita Laura se tornar motivo de chacota. No entanto, eu espero que a jovem senhorita ainda procure por mais vegetais mágicos ou plantas mágicas, junto com bestas mágicas. Laura sorriu: você é bem-vindo, senhor. Eu estou envergonhada que eu só posso dar algo assim. Recentemente eu estive muito ocupada e não consegui ajudar o senhor a procurar plantas mágicas. Eu espero que o senhor me perdoe. Mas, senhor, por favor, tenha certeza de que, mais tarde, procurarei diligentemente as plantas mágicas que o senhor procura. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.